E aí, pessoal, vamos aqui de mais uma aula sobre conflitos territoriais para a turma do segundo ano. A gente já viu muita coisa desse conteúdo, vimos algumas definições, alguns exemplos, vimos aqui o terrorismo da Al-Qaeda, vimos também sobre o Estado Islâmico, Primavera Árabe, e hoje nós vamos trabalhar desse material ainda de conflitos territoriais, outros conflitos que ocorrem também dentro do Oriente Médio, tá? Só pedir um pouquinho da paciência de vocês aqui, porque os recursos são limitados, né? Então a gente tem que trabalhar com o que tem. Bom, a gente já viu Guerra da Síria também, no mesmo dia que a gente trabalhou a Primavera Árabe, e hoje nós vamos começar aqui dos curdos e o Kurdistão. Eu acredito que eu tenha até falado sobre eles para vocês na última aula, mas eu vou revisar mesmo assim. Os curdos, como a gente viu na última aula, são a maior nação sem Estado do mundo. Eles são a população unida por questões étnico-históricos e que não possuem um país. Eles vivem nos países, né, vizinhos ali, que compreendem o contexto do Oriente Médio. Que países são esses, né? A gente vê aí Turquia, Irã, Iraque, Síria e Armênia. Boa parte da população se encontra dentro da Turquia, que é um país que é visivelmente opressor contra a população curda. Talvez por questões histórico-religiosas, né? Aí é uma coisa a ser pesquisado. A população curda, né? Essa etnia, ela existe há muito tempo, desde o Império Persa, né? E com o fim da Primeira Guerra Mundial, esses países que compunham anteriormente o Império Turco-Otomano conseguiram se emancipar. Os povos conseguiram formar os seus países. Vai surgir o Irã, vai surgir o Iraque, vai surgir a Síria, porém o Kurdistão não foi criado, né? Então essa população que compreende uma faixa de 26 a 40 milhões de pessoas não foram contemplados com terras, tá certo? Se vocês ouvirem um barulhinho aí, é um liquidificador, tá certo? Então se incomodem muito. E aí, pessoal, essa galera, eles vivem assim, tá? Nesses territórios que compreendem esses países, sofrem duras perseguições e atualmente são a principal frente de resistência contra o grupo terrorista Estado Islâmico. Eles meio que abandonaram o sonho de conseguir uma terra só deles para formar o país deles, né? E agora estão lutando pela própria sobrevivência de fato, porque o Estado Islâmico também é um grupo perseguidor dessa etnia. E aqui, né, um mapa que vai mostrar como é que vai se localizar essa população. Como vocês podem observar, a maioria deles está na Turquia de fato. Bom, é bem rápido, né? Os curdos, tem até um vídeo que eu passei para vocês do canal Revisão, que fala um pouco também da questão dos curdos, né? A gente vai agora entrar de cabeça nos conflitos do Golfo Pérsico, que são esses países que compreendem essa região aqui. Ó, eu coloquei essa imagem retirada de uma fotografia via satélite, para vocês entenderem qual é o contexto físico-geográfico que se encontra o Golfo Pérsico, tá? O Golfo Pérsico é um território que vai compreender que o Irã, Iraque, Arábia Saudita, Catar, Emirados, Omã, tá? Temos outros países aqui vizinhos, mas que não estão sendo banhados pelo Golfo, ok? E aí, pessoal, essa região do Golfo Pérsico, ela compreende 47,7% de toda a reserva de petróleo do mundo. Então, vocês já podem entender aí o porquê que existe tanta interferência internacional nesses países, nesses territórios. O Irã é um território que viveu sob o domínio do Império Persa até ao final da Primeira Guerra Mundial. Houve um movimento que eclodiu dentro desse território e derrubou a última dinastia imperial. O líder desse movimento foi o general do exército persa, Reza Khan.
Esse general, quando conseguiu derrubar o império, rebatizou o país de Irã e mudou seu nome para Pahlavi, certo? E aí Pahlavi quer dizer tipo cidadão, né? Tem um significado no persa lá que fala sobre cidadãos, cidadão por excelência, algo assim do tipo. O estilo de governo desse ditador incomodava a comunidade internacional, logo porque este não dava abertura política aos países estrangeiros para fazer exploração do petróleo. O Pahlavi já sabia que os estrangeiros queriam continuar ali mexendo no petróleo, sem muita interferência do governo iraniano. Então, ele começou a fechar essas fronteiras para essas pessoas, para esses investidores estrangeiros, a fim de estatizar todo o petróleo, né, de tornar o petróleo um produto nacional, puramente nacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Pahlavi manteve-se neutro, contudo, Reino Unido e União Soviética, alegando que o Irã apoiava os nazistas, invadem o país e só recuam com a renúncia do Pahlavi. Né? Então, assim, o país não se meteu em nada dessa conflito da Segunda Guerra Mundial, mas por interesses geopolíticos, Reino Unido e União Soviética, que não eram inimigas ainda, né, começam a tentar derrubar esse governante, esse ditador. E aí o seu filho, Muhammad, assume o poder. E Muhammad já era um cara mais afeiçoado com o Ocidente, certo? Ele já era mais de boa com o Ocidente. Na Guerra Fria, o líder iraniano aliou-se aos Estados Unidos, que passou a ter forte influência sobre o Irã e todo o Golfo Pérsico. Então, os Estados Unidos, sabendo desse potencial petrolífero, começou a tentar mexer os pauzinhos para sim instalar naquela região. O grande empecilho para os Estados Unidos foi a eleição do primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, que nacionalizou a exploração do petróleo, que era exatamente o que o Pahlavi gostaria de ter feito logo no começo, tornar o produto petróleo estatal, e assim ninguém mais ia poder meter o bedelho lá. Um acordo em 53 derruba o primeiro-ministro, esse cara que foi eleito de forma democrática, através de quê? Né? De uma investigação da CIA, chamada Operação Ajax, que foi enviado a uma prisão perpétua e lá morreu em 67. Pessoal, essa missão da CIA aí foi só um grande plano, tá certo, dos Estados Unidos para tentar tirar o cara da jogada, para eles conseguirem voltar mais uma vez a manipular o comércio do petróleo, né, a extração do petróleo no Irã, certo? Então, o cara estatizou o petróleo, os Estados Unidos vai lá, consegue derrubar ele utilizando a CIA, e esse cara fica preso até morrer em 67. E aí você logo pensa que a população não estava nada satisfeita com a situação. Nós temos aí a derrubada de um presidente que foi eleito, de um líder que foi eleito de forma democrática, de certo, ao gosto da população, e que tentou tornar nacional um produto que era do seu território. E aí, com a retirada desse cara, o Muhammad não satisfazia as expectativas da população e tudo mais, nós vamos ter o início da Revolução Islâmica, que é uma revolução de cunho político e religioso. A Revolução Islâmica ocorreu em 79, a tirania do Muhammad Pahlavi, né, o filho do Pahlavi, transformou o Irã em um país mais desigual de todo o Oriente Médio. E aí o cara é tão ousado que ele vai utilizar a nomenclatura de Shah, né? Ele se sente um imperador, porque esse nome aqui, pessoal, Shah quer dizer imperador, certo? Então, para todos os efeitos, ele se colocava como o imperador do Irã. Sua tirania era apoiada pelos Estados Unidos, óbvio que queria continuar tirando o petróleo de lá, o que gerou na população ressentimento muito grande contra o país. Por isso que o Irã tem tanto ódio dos Estados Unidos, né? Boa parte da população do Irã. Essa camada da população revoltada era sobretudo xiita, né? O país, Irã é o país que possui a maior quantidade de xiitas no mundo, certo? E aí o Pahlavi filho, né? Via como principais inimigos os comunistas e os religiosos, certo? Então, quem vinha da União Soviética era inimigo, porque era inimigo dos Estados Unidos. E quem era de grupos religiosos, radicais e tudo mais, fundamentalistas, também eram inimigos dele, porque queriam tirar ele do poder.
E aí, a revolução ela vai a cabo. Nós temos aqui como líder dessa revolução o religioso Ayatollah. Ayatollah é como se fosse uma espécie de bispo. Opa, sem querer eu passei aqui, foi uma espécie de bispo, tá certo? O Khomeini, o nome dele é Khomeini, Ayatollah Khomeini. Ele pôde ser líder espiritual xiita por ser, né, foi perseguido por Muhammad, pelo Muhammad lá, o falável filho, e foi exilado na França, certo? Então, mas lá da França mesmo, ele governou toda a Revolução Islâmica. Nos anos 70, o descontentamento contra o regime de Muhammad fez com que os xiitas tomassem a dianteira contra esse governo, então a população religiosa foi lá e promoveu, levou a cabo a Revolução do Khomeini, ok? Em 79, esse imperador, aspas, né, é retirado do poder e exilado no Egito, onde viveu e morreu de câncer lá em 1980. O Irã, sob o controle do Ayatollah Khomeini, torna-se uma república islâmica, certo? República Islâmica do Irã. Vive um regime republicano, porém não é democrático, tá? É um regime teocrático, baseado em questões religiosas. Totalmente anti-ocidental e anti-estadunidense, né? Então, por isso, essa questão aí da aversão do Irã contra os Estados Unidos. Em 79, o seu vizinho, o irmãozinho de lá do Iraque, sofre um golpe de Estado pelo general Saddam Hussein, que era sunita, tá? O Saddam Hussein era sunita, ele inclusive não usava vestimentas típicas religiosas, ele se vestia como militar, foi um golpe militar, digamos assim, né? Esse general tinha como plano dominar toda a região do Oriente Médio, ele queria unificar o Oriente Médio, esses países do Golfo. Saddam perseguia, né, comunistas, religiosos, e via no Irã um inimigo em potencial, já que o Khomeini é xiita, religião, quer dizer, não religião contrária, mas denominação contrária dele, e era líder do Irã. E o Irã era um território que já tinha sido unido com o Iraque há muito tempo atrás. O temor do ditador estava no fato de a maior parte da população iraquiana ser xiita e ele era sunita. Então, o governo iraquiano era composto por um grupo religioso minoritário e a população iraquiana não apoiava esse ditador. Então, ele já tinha ali a população do seu próprio país contra ele e a população do país vizinho contra ele. O primeiro ataque ao Irã, que o Iraque vai promover, né, teve como motivação uma história lá que foi inventada por eles, né, a reivindicação pelo canal que ligava o Rio Tigre ao Rio Eufrates, né? Então eles primeiro disseram que esse canal era pertencia a eles, por isso que eles iam começar uma briga com o Irã. Saddam Hussein acreditava que seria uma guerra fácil, pois o Irã tinha acabado de sair de uma guerra civil, derivada da revolução e tudo mais, então o país estava fragilizado. Porém, o líder iraniano, religioso, demonstrou a liderança dele fazendo o quê? Chamando toda a população iraniana para entrar na guerra como se fosse uma guerra santa, entendeu? Foi uma jihad. Então, ele pegou toda aquela população religiosa e colocou a população para ir uma guerra santa contra o Iraque. Então, você já sabe que a guerra foi feia e muita gente morreu. O Irã fez uma reviravolta, né, partiu para a ofensiva. Eles iam ser os atacados, mas eles começaram atacando. Temendo a vitória do Irã, as monarquias árabes e os Estados Unidos deram apoio financeiro ao Iraque, né? O Iraque começou essa palhaçada aí de atacar o Irã e aí foi pedir apoio para esses países estrangeiros. Arábia Saudita, Kuwait e Estados Unidos, tá? A guerra terminou em 88, com um total de 1 milhão de pessoas mortas, os dois países arrasados, fragilizados economicamente e ninguém ganhou. Então foi assim, uma guerra altamente desnecessária. A gente vai ter, né, nesse contratempo aí da guerra do Irã-Iraque, a guerra do Golfo e a guerra civil do Iraque aconteceu em 2003. Entre as monarquias do Golfo Pérsico, o Kuwait foi o único país a apoiar com recursos, com dinheiro mesmo, o Iraque, embora todos eles tivessem preferência por esse país. O Iraque tinha uma dívida enorme com o Kuwait, certo? Devido a toda a questão da guerra Irã-Iraque.
E aí, como o Kuwait não havia perdoado a dívida, o Saddam Hussein não tinha como garantir o pagamento dessa dívida, né? Como ele não havia perdoado a dívida, o país não perdoou a dívida do Iraque, Saddam Hussein invade o país. Olha só que louco. Ele está devendo para o país, ele não tem como pagar, então ele vai lá e invade o país. Em 1990, quer dizer, alegando que o território do Kuwait, na verdade, é uma província do Iraque, certo? Não é um território autônomo. E aí ele vai usar, né, a justificativa, na verdade, de que o Iraque era a sede do Império Otomano, então todo aquele território ali que compreende o Golfo Pérsico, na verdade, é tudo do Iraque, certo? E a galera que está fazendo aí, querendo se emancipar, mas eles não são emancipados, é tudo do Iraque. A ONU vai dar um ultimato ao país exigindo que ele retirasse suas tropas do Kuwait, né? O Kuwait é um país independente, apesar de ter apoiado inicialmente o Iraque foi lá covarde, invadiu o país, e aí a ONU vai se meter nessa história toda e vai dizer, olha, o Iraque, né, vamos sair do Kuwait, deixa eles no lugar deles, o errado aqui são vocês. Os Estados Unidos lideram a frente contra o Iraque e expulsam os iraquianos, o exército iraquiano do Kuwait, né? E aí eles saem com o rabinho entre as pernas e voltam para o país deles. O Iraque agora sem apoio de nenhum vizinho, porque já estava brigado com o Irã. O único que ainda dava dinheiro para ele era o Kuwait. Ele não pagou a dívida, não pediu desculpa, porque foi invadir o pessoal. Nenhum país estrangeiro queria saber do Iraque. Queria mais que o Iraque se explodisse. E aí ele se tornou o país com a maior fonte de riquezas e, ao mesmo tempo, mais pobre, porque ninguém nem comprava o petróleo deles, eles não tinham dinheiro para fazer a prospecção do petróleo, a população estava passando fome, a população odiava o seu líder e o líder estava lá, tipo, fazer o que agora, né? O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, foi um dos principais a difundir o discurso de aversão contra o Iraque, né? Então, para quem nasceu ali na década de 90, vai lembrar, né, que passava muito no Jornal Nacional, nos jornais brasileiros, os discursos do presidente Bush, né, e todas as investidas que o Bush fez contra o terror islâmico dentro do Oriente Médio. Ele fez de tudo para tentar controlar aqueles territórios, tá, pessoal? O Iraque, mesmo sem permissão do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, começa uma guerra contra o Iraque em 19 de março de 2003. E aí, pessoal, essa guerra vai começar depois do ataque do 11 de setembro e tudo mais. É importante lembrar que o grupo terrorista Al-Qaeda tem berço ali no Iraque. Então, como ele tem berço no Iraque e no Afeganistão, esses dois países sofreram altas interferências absurdas dos Estados Unidos também. O Iraque ficou completamente destruído com essa guerra que aconteceu em 2003, o que facilitou a criação de grupos terroristas locais. Então, você pega uma galera que já está mexida, porque está passando necessidade, está enfrentando guerra por cima de guerra, e já tem uma visão deturpada da própria religião, e aí o que acontece? Você cria possibilidade de novos grupos terroristas extremistas. A principal justificativa para o ataque americano foi a possível existência de armas nucleares no país, coisa que o Iraque nunca teve, foi arma nuclear. E aí a Guerra Civil do Iraque, nós temos aí o bendito Saddam Hussein, tá certo? O líder que fez essa palhaçada toda. Saddam Hussein foi capturado em 2003, ele se escondia em esconderijos subterrâneos, ele passou 5 anos vivendo embaixo da terra, praticamente a pão e água. Ele foi encontrado, julgado e executado pelo mesmo tribunal que ele invalidou quando deu o golpe no país, tá certo, pessoal? Bom, por hoje é só. Eu vou deixar para trabalhar com vocês a guerra do Afeganistão na próxima aula, porque é um conteúdo bem extenso. E aí nós vamos ver a guerra do Afeganistão e vamos ver também o conflito Israel-Palestina, ok? Não se esqueçam de, se tiver alguma dúvida, entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou mesmo pelos comentários desse vídeo. Até mais.